Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma pessoa importantíssima na história do Antigo Testamento. Um homem que superou suas crises, um homem que reverteu o diagnóstico da sua vida, um homem que superou dificuldades, que enfrentou a carranca da crise, que ousou fazer pedidos para Deus audaciosos, que lutou contra o prognóstico estabelecido para a sua vida e viveu tempos venturosos de vitória e de grandes alegrias. Essa história está relatada no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E eu vou pedir licença a você para ler esse texto. E depois terei a alegria de expor a você esta mensagem. Eu vou ler então. Está escrito assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque em dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja você que quando a mãe de Jabes, e a Bíblia não menciona o nome dela, estava grávida, ela passou por muitas dores. Foi uma gravidez de risco. Foi muito sofrimento para esperar 9 meses até aquela criança nascer. Por muitas vezes, certamente, aquela mãe viu a morte diante dela, em virtude da gravidez. Portanto, quando nasceu aquele menino, a mãe quis erguer um monumento à sua dor, imprimir na vida desse filho o sofrimento que ela passara durante 9 meses para dar à luz. Então coloca o nome no menino de Jabes. Não é apenas um nome bonito, não é apenas porque ela conhecia alguém, ou famosa, ou muito próxima, e queria homenagear essa pessoa, dando o nome de Jabes ao seu filho. Não. Esse nome trazia na sua bagagem o sofrimento que ela havia experimentado durante os 9 meses de gravidez e no parto desse bebê. Portanto, Jabes ia carregar uma história, receber um triste legado de ter sido o motivo do sofrimento da sua mãe. Isso era um estigma, um rótulo pesado, de se sentir o culpado de toda a tragédia que a sua mãe vivera durante 9 meses para dar à luz a ele. Ele reagiu a isso. Lá em Israel, sobretudo, os nomes não eram dados porque a pessoa gostava, achava sonoro, bonito, romântico. Não, os nomes tinham a ver com a história dessa pessoa. Por exemplo, quando Raquel, mulher de Jacó, deu à luz o seu filho Benjamim, era o filho caçula, ela já tinha tido José, ela tinha pedido para Deus, dá-me filho, senão eu morrerei. E aí ela não sabia, mas estava pedindo a própria morte, porque ela teve José e queria mais um, e ela morreria no parto desse segundo filho. Botou o nome nele de Benoni, filho da minha dor. Jacó, ao ver que a sua mulher amada tinha falecido no parto do Benoni, filho da minha dor, disse, não, esse menino não pode carregar esse nome, é pesado demais para ele, vou trocar o nome dele para Benjamim.
E aí tira esse fardo, tira esse peso. Assim foi com Jabes. Ele reagiu às circunstâncias adversas da sua vida. E como ele reagiu a isso? O texto diz que ele invocou o Deus de Israel. Há situações na vida que parecem irremediáveis, irreversíveis. Talvez você olhe para determinadas situações da sua vida e diz, meu Deus, eu estou sofrendo. A minha família sofreu. Eu estou carregando o fardo da minha família, dos meus pais, dos meus antepassados. E talvez, se você não tomar cuidado, você passe esse mesmo fardo para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações. O Jabes reagiu a isso. Ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi invocar o Deus de Israel. Ele não invocou um ídolo, ele não invocou um Deus pagão, ele invocou o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Criador, Provedor, Redentor. O Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E o que ele pede? Primeiro, ele deseja a bênção de Deus. Oh, tomara que me abençoes. Parecia que a vida dele seria marcada por tristeza, por dor. Se ele continuasse daquela forma, todas as pessoas haveriam de saber no futuro que ele foi a causa do sofrimento da sua mãe, da dor da sua mãe. Ele teria que carregar esse peso pela vida. Ele não quer viver debaixo dessa canga pesada, dessa mochila pesada, desse fardo pesado. Ele reage, não com bravatas, não acusando a mãe, não se sentindo diminuído, não com complexo de inferioridade, não com autoestima achatada. Ele reagiu buscando o Deus de Israel. Ele reagiu buscando o Deus de Israel em oração. Tudo quanto Deus pode fazer, Deus o faz por intermédio da oração. Não que a oração é forte em si mesma, não, ela não é forte em si mesma. Não porque você e eu somos fortes em nós mesmos, nós não somos fortes em nós mesmos. O que é poderoso não é a oração, é o Deus que responde à oração, é o Deus de Israel. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração aciona o braço onipotente de Deus em seu favor. Ó, tomara que me abençoes. Ele precisa da bênção de Deus. Ele precisa que esse diagnóstico ou esse prognóstico levantado acerca do futuro dele seja interrompido. Eu não quero carregar esse peso de ser o motivo do sofrimento da minha mãe. Mas ele pede uma segunda coisa para Deus. Ele pede a prosperidade de Deus. Ó, tomara que me abençoes e alargue as minhas fronteiras. Às vezes nós nos conformamos a uma vida estreita, pequena, miúda. Às vezes nós achamos que está imposto isso sobre nós de maneira irreversível. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar o rumo da sua história. Deus pode mudar o rumo da sua história. Deus pode alargar suas fronteiras. Deus pode ampliar sua influência. Deus pode levar você adiante. Deus pode fazer você enxergar novos horizontes. Deus pode levar você a vitórias esplêndidas que talvez nunca você imaginou. Ele quer mais influência. Ele não só quer a bênção de Deus, ele quer ser um abençoador. Não se conforme. Alce voos, altaneiros. Os que esperam no Senhor são como a águia. E a Bíblia diz que eles voam às alturas, correm, não se cansam, caminham e não fatigam. Não fique preso a uma situação limitada, miúda, pequena, se Deus tem mais para você. Gostaria de partilhar com você a minha história. Eu sou filho caçula. Eu nasci numa região rural. Naquela época em que nasci, esta região
tinha tantas limitações, não tinha estradas, não tinha carro, você não tinha médicos, a situação era extremamente limitada. A minha mãe estava grávida e o médico, que foi chamado porque ela não podia ir ao médico, era muito longe, não tinha carro, recomendou a ela que não havia chance de salvar a vida dela e a vida do bebê. Que a única maneira dela sobreviver era sacrificar a criança. E a minha mãe, heroicamente, embora seja uma mulher, fosse uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar-se num banco de escola, mas conhecia Deus, fez uma oração ousada. Disse: meu Deus, eu não abro mão desse filho, eu não desisto dele. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela então fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares a vida do meu filho, eu o consagro a ti, para ele ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade. Onde eu morava não tinha escolas, a não ser escola primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu tinha concluído os meus estudos e não tinha mais nada, nenhuma perspectiva. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Mas o Deus que ouviu a oração da minha mãe, pôs no meu coração uma sede de aprender, uma sede de estudar. E por providência divina, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando naquele ano para a capital da cidade, do estado do Espírito Santo. E providencialmente, sem qualquer parentesco, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, com 12 anos de idade, eu saí de casa, subi na carroceria de um caminhão e fui morar, naquela época, num dos bairros mais perigosos da Grande Vitória. Com muitas lutas. Não era nem um adolescente ainda, era uma criança. Mas Deus tinha colocado no meu coração um sonho e eu queria lutar por ele. E a minha oração era a mesma de Jabes: Senhor, alarga as minhas fronteiras. E como eu sou grato a Deus, porque Deus honrou a oração da minha mãe. E no tempo oportuno Deus me chamou para o ministério. Já estou com 43 anos de ministério. Deus tem me dado o privilégio de pregar em todos os estados da nação brasileira, em dezenas e dezenas de países, levando a esperança do Evangelho, podendo abençoar pessoas, não com a minha vida, porque ela é tão frágil, mas com o Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encorajar você a sonhar os planos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos planos. Então não abaixe a cabeça. Levante a sua cabeça. Olhe os horizontes. Peça a Deus mais influência. Peça a Deus para você estudar. Peça a Deus para você trabalhar. Peça a Deus para você alargar suas fronteiras. Peça a Deus para você ter uma vida espiritual abundante. Peça a Deus para que Deus levante você nesta geração para ser um vaso de bênção, um instrumento afiado nas mãos do Deus vivo. Mas há um terceiro pedido de Jabes. Ele deseja a presença de Deus. Ele diz: que seja comigo a tua mão. Aqui Jabes está entendendo uma verdade absoluta, gloriosa. Nós não podemos caminhar sozinhos pelas estradas da vida. Somos pequenos demais, somos frágeis demais, somos limitados demais. Nós não temos forças, sequer para ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó
e que nós voltaremos ao pó. A Bíblia diz que somos pó. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos frágeis. Nós temos fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais. Porém, precisamos pedir a bênção de Deus. Oh, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que seja comigo a tua mão. O que está dizendo? Eu não posso avançar sem a presença de Deus. Eu não posso enfrentar os desafios da vida sem a presença de Deus. Eu não posso vencer os gigantes que rosnam à minha volta sem a presença de Deus. Eu não posso encarar a fúria do diabo sem a presença de Deus. Eu não posso discernir as ciladas ao meu redor sem a presença de Deus. Talvez pudéssemos aqui trazer à memória a experiência de Moisés. O povo pecou contra Deus no deserto. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou cumprir minha palavra. Eu vou conduzir vocês à terra prometida. Eu vou dar para vocês a terra prometida. Eu vou escalar um anjo para acompanhar vocês. Mas eu não vou com vocês. A terra prometida é maravilhosa. A presença de um anjo é tão importante. Mas Moisés respondeu: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. A maior necessidade nossa não é de um anjo, nem mesmo da terra prometida, nem mesmo da derrota dos inimigos. A maior necessidade nossa é da tua presença. É a tua presença, Senhor. É a tua presença. Se tu não fores conosco, seremos derrotados, frágeis demais. Mas também poderíamos ter vitórias. Sem a tua presença, esta era um gosto amargo de derrota. É a presença de Deus. Quando Deus está presente, o deserto vira um jardim grinaldado de flores. Quando Deus está presente, um prato de hortaliça vira um banquete. Quando Deus está presente, a escassez é riqueza. Quando Deus está presente, as lágrimas poderão brotar, mas a alegria, ao mesmo tempo, vai iluminar a sua face. É a presença de Deus. É a nossa maior necessidade. Mas ainda, em quarto lugar, o Jabes pede para Deus proteção. E ele diz assim: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Deixe-lhe dizer, nós não podemos proteger a nós mesmos. Talvez conseguimos nos proteger de algumas coisas. Botamos tranca nas nossas portas. Botamos grades em nossas janelas. Botamos alarmes e seguros em nossos veículos. Botamos um colete à prova de bala. Blindamos os carros. Conseguimos aqui ou acolá algumas proteções. Mas nós não conseguimos proteger a nós mesmos do mal que está dentro de nós, da nossa cobiça, da nossa mágoa, dos pecados que tenazmente nos assediam, das ciladas do diabo, das múltiplas tentações que se nos apresentam como vantagens para nos derrubar. Então, Jabes entende uma coisa: ele quer a bênção de Deus, ele quer a prosperidade de Deus, ele quer a presença de Deus, mas ele reconhece que precisa da proteção de Deus. O estigma colocado sobre ele era de aflição,
Você foi motivo do sofrimento da sua mãe. Diz: meu Deus, me proteja desta aflição. Torna minha caminhada mais leve, Senhor. Livra-me desse peso esmagador. Ajuda-me a não viver debaixo desse peso que esmaga. Ele quer livramento da aflição. Sabe o que é maravilhoso nesse texto? É que termina assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus responde a oração. Deus ouve a oração. O braço de Deus se estende para agir em resposta à oração. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Deus atendeu ao pedido de Jabes. Recebeu a bênção, recebeu a influência, recebeu a presença, recebeu a proteção. Tudo que ele colocou nas mãos de Deus, no altar de Deus, Deus fez em resposta à atitude e à oração de Jabes. E você? Talvez você esteja também diante de uma situação difícil, de um estigma familiar, de uma história de família, de sofrimento. Talvez as pessoas esperem que você sofra como seus pais sofreram, seus avós sofreram. Talvez você até espere que seus filhos vão sofrer como você está sofrendo. Eu quero dizer que Deus pode mudar esse quadro. Deus pode virar esse jogo. Deus pode virar essa mesa da história. Deus pode levantar um filho seu, um neto seu, para fazer uma revolução na história. Tirá-lo de onde ninguém espera que saia nada para ser uma bênção. Deus pode levantar um filho seu, um neto seu, na nossa geração, para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Reaja. Não com bravatas, não com armas carnais, mas armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas. Use a arma da oração. E Deus responde a oração. E Deus muda a história das pessoas. E Deus pode fazer um milagre também na sua vida. Que você seja o Jabes desta geração. Deus abençoe sua vida.